Vamos lá. A aula até as 5, vou tentar tornar essa aula mais agradável possível. Ver se passa rápido até as 5. Eu sei que para vocês é cansativo, mas estava até conversando com a Elisa no almoço. É inacreditável como, eu já tive desse lado aí, é cansativo você ficar, né, às 7 horas escutando, né, a pessoa falar, mas eu não sinto, por incrível que pareça. Quando eu olho meio-dia, quando eu olho 5 horas, tá? Eu não tenho a mesma sensação, né? Você acaba não conseguindo parar, mas eu sei que do lado de vocês não é tão simples assim. Vou tentar tornar a tarde a mais agradável possível, falando de princípios, né? Vocês estão adorando a matéria, né? Vamos lá. Continuando aí a parte de princípios, estamos terminando? A gente organiza o sistema e aí sim entra na parte de legislação previdenciária. Próximo princípio que nós temos, eu acho que a cada 10 provas de concurso, pelo menos 8, elas cobram esse princípio, tá? Todos são importantes, logicamente, mas o mais cobrado, indubitavelmente, é o princípio do 194, parágrafo único, inciso 7, que é o 8º princípio do nosso estudo, tá? Porque o primeiro foi solidariedade e depois o rol do 194, parágrafo único. Esse princípio, ele é o mais cobrado por causa de uma palavra apenas, tá? A tal da gestão quadripartite. Então, por isso que ele é muito cobrado para fins só por causa da gestão quadripartite do sistema securitário. Só por isso. Então, com certeza absoluta, vocês não vão errar isso em prova. Vamos explicar como é que funciona esse princípio. O princípio é do caráter democrático e descentralizado da administração mediante uma gestão de natureza quadripartite. Vamos grifar essa expressão quadripartite. Qual é a lógica dessa gestão quadripartite? Você sempre vai ter nos órgãos colegiados que tomam as decisões em matéria securitária, qualquer que seja o ramo, saúde, assistência ou previdência, você sempre vai ter na composição dos conselhos membros do governo, representantes dos empregadores, você vai ter representantes dos trabalhadores, e você vai ter representantes dos aposentados, e aí eu vou só acrescentar uma palavra que está na lei, que são os pensionistas do regime geral. Que pese a Constituição só falar dos aposentados, podem acrescentar os pensionistas do regime geral também, fazendo parte desse colegiado. Então, o princípio é do caráter democrático e descentralizado da administração, mediante uma gestão de natureza quadripartite. As bancas cobram esse princípio por causa dessa gestão quadripartite aqui. Geralmente ela bota que a gestão é tripartite. Tá errado, a gestão é quadripartite por causa dessa composição. Vamos entender a lógica disso aqui, tá? Nós conceituamos no início da aula o sistema securitário, falando que é um conjunto integrado de ações. O poder público faz a parte dele, nós fazemos a nossa parte para chegarmos a um fim comum, seja na saúde, assistência ou previdência. Vocês acham que na hora de fazer a gestão da saúde, assistência e previdência, o poder público ia avocar para que ele, por si só, ele sozinho, fosse decidir em matéria previdenciária? Se é verdade, o conceito do sistema é todos nós participarmos, para nós chegarmos a um fim comum na saúde, assistência e previdência, não tem lógica de, na hora de fazer a gestão do sistema, o poder público decidir sozinho, concordam? O que ele faz? Ele cria, ele dá uma gestão democrática, ele permite que a sociedade toda ela venha a se pronunciar, venha a deliberar sobre o sistema securitário. Então, nós temos um caráter onde a sociedade participa das decisões, seja na saúde, assistência ou previdência, demonstrando o caráter democrático, sendo ele descentralizado com uma gestão sempre quadripartite, ou seja em qualquer ramo do sistema, saúde, assistência ou previdência, existem conselhos, ou seja, existe um órgão superior de deliberação, que ele vai tomar as decisões acerca da saúde, assistência e previdência. Então, vamos pegar isso aqui para explicar essa composição aqui, porque na Constituição, quando você fala em governo,
empregadores, trabalhadores e aposentados, você se remete imediatamente a um ramo do sistema. Você não se remete à saúde, concorda? Se você fala em trabalhadores, aposentados, pensionistas, empregadores, você se remete logicamente e de imediato à Previdência. É essa a lógica. Lembrando que essa composição que o Poder Constituinte fala, governo, empregadores, trabalhadores, aposentados e pensionistas, ela tem que ser utilizada de uma maneira apenas como diretriz. Porque no CNS, Conselho Nacional de Saúde, eu não vou ter essa composição, né? Eu vou ter sempre o governo, mas eu vou ter lá aposentados, não aposentados e pensionistas, mas usuários do SUS, como pessoas que vão participar da deliberação acerca da saúde. Para a gente verificar na prática isso aqui, cai demais em tribunal, na parte de tribunais, essa gestão quadripartite, eu vou explicar na prática, em matéria de Previdência, como é que funciona o órgão colegiado, que é um órgão de deliberação da Previdência, que tem essa composição para mostrar a composição e como funciona essas decisões, como funcionam essas decisões. Vamos vir para cá, tá? Vamos comprovar essa gestão quadripartite e vamos tratar um pouquinho do CNPS. Isso não está na apostila. Tá? Então, por não estar na apostila, valem os apontamentos de aula. Eu vou ditar algumas informações aqui no caderno de vocês. Tá? Em relação ao CNPS, a previsão do CNPS, ela está nos artigos 3º e 4º da Lei 8.213 de 91. Como é que funciona a composição desse conselho? Nós temos 6 representantes do governo federal e nós temos 9 representantes da sociedade civil, sendo 3 representantes dos empregadores, nós temos 3 representantes dos trabalhadores e nós temos 3 representantes dos aposentados e pensionistas do regime geral. Então, a gente com base no CNPS, na composição do CNPS, consegue comprovar justamente essa gestão quadripartite. Então, em matéria de previdência, existe um órgão colegiado onde a composição dele, ele é formado por 15 conselheiros, 6 do governo e 9 representantes da sociedade civil. Já caiu na FCC a prova para analista judiciário. A sociedade civil, na composição do CNPS, está em sua minoria, está errado. Representantes da sociedade civil está em sua maioria. Minoria é governo. Então, são 6 do governo e 9 representantes da sociedade civil. Como é a divisão dos representantes da sociedade civil para demonstrar a gestão quadripartite? 3 dos empregadores, 3 dos trabalhadores e 3 dos aposentados e pensionistas. Então, nós temos 15 conselheiros, 6 do governo e 9 representantes da sociedade civil. Cai, primeiro, composição do CNPS, tá? Caindo cada vez mais. E, além disso, nós temos algumas informações, principalmente no artigo 3º da Lei 8.213, e nós vamos falar, eu vou ditar para vocês que é mais rápido, tá? Primeiro, nós temos que saber como é que funciona a nomeação do conselheiro do CNPS. 2, período de mandato. 2 representantes da sociedade civil. 3, reunião ordinária. 4, reunião extraordinária do CNPS.
E por fim, 5, estabilidade dos representantes dos trabalhadores. Isso aqui não está na apostila, tá? Por isso que eu vou ditar isso aqui, ó. Tá? Nomeação dos conselheiros do CNPS, período de mandato dos representantes da sociedade civil, como o CNPS se reúne ordinariamente, como ele se reúne extraordinariamente e a estabilidade dos representantes dos trabalhadores. Tá? Começar com a nomeação? Podemos? Eu vou falar e aí depois eu dito, tá bom? Quem nomeia os conselheiros do CNPS? Presidente da República. Tá? Então, nomeação dos conselheiros do CNPS, coisa simples. Quem nomeia? Presidente da República. Então, coloque aí, nomeação. Presidente da República. Competência do Presidente da República. Período de mandato. Olha lá, 2 pontos, tá? Os representantes. Mandato. Os representantes da sociedade civil cumprem mandato de 2 anos. Vírgula. Sendo permitida de imediato uma única recondução. Pergunta: qual o período de mandato dos representantes do governo federal? Não tem. Tá? Então, período de mandato, então, coloque aí, frisem aí no caderno de vocês, esse período de mandato são representantes da sociedade civil. Tá? Então, os representantes, os conselheiros titulares, eles cumprem mandato de 2 anos, sendo permitida de imediato uma única recondução. Tá? Então, representante do governo pode ficar lá 6 anos, 10 anos, 20 anos, não há problema nenhum. Representante da sociedade civil, 2 anos, mais 2, no máximo 4 anos. Tá? 2 de imediato recondução por mais 2 anos. Tá? Imediato, mesmo período, né, de recondução. 3, reunião ordinária. Reunião ordinária. Os conselheiros do CNPS reúnem-se ordinariamente uma vez por mês. Vírgula, por convocação do seu presidente. Vírgula, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias.
vírgula, desde que há requerimento da maioria dos conselheiros. Então, desde que há requerimento da maioria dos conselheiros. Se vocês tiverem curiosidade, coloquem no Google, vocês já têm a agenda das reuniões do Conselho. Tá? Então, já tem as datas, né, das reuniões do Conselho, do CNPS, e aí, naquelas datas, é possível que a requerimento da maioria dos conselheiros para a data X, no determinado mês de maio, tá, a data X de reunião ordinária. E aí a maioria dos conselheiros protocolam, né? Eles vão lá, entram com um pedido para adiar aquela reunião do mês de maio. É possível adiamento? Sim. Tem um pedido pela maioria? Sim. Então, a condição básica é que a maioria peça o adiamento. Vai ter que ser marcada nova reunião dentro do prazo de... Ponto final. É isso aí. Tá? Então, cai em prova esse prazo de adiamento. Olha que coisa. As bancas estão chegando a esse nível. É possível adiar a reunião ordinária? Sim. Qual é a condição básica? Requerimento da maioria dos conselheiros e o adiamento não pode ultrapassar 15 dias da data inicial que estava marcada. Beleza? Cai em prova. Tá? Reunião extraordinária. Reunião extraordinária. Os conselheiros do CNPS reúnem-se extraordinariamente por convocação do seu presidente ou pelo requerimento de 1/3 dos conselheiros. Muito cuidado com essas frações que para o adiamento da reunião ordinária, maioria. Para a convocação da reunião extraordinária, 1/3 dos conselheiros. Beleza? Vai adiar a ordinária, metade, né? Maioria, precisa da maioria dos conselheiros. E no caso da convocação de uma reunião extraordinária, precisa de 1/3, né, do protocolo pelo pedido de 1/3 dos conselheiros. E estabilidade, essa estabilidade aqui, ela só funciona para os representantes dos trabalhadores, só eles. Então, os representantes dos trabalhadores, eles gozam de uma estabilidade na sua relação de trabalho, da nomeação para ser conselheiro até 1 ano após o término do mandato. Tá? Só pode ser mandado embora por justo motivo nos termos do 482 da CLT. Vamos anotar isso aí? Então, coloque aí, estabilidade. Então, os representantes dos trabalhadores possuem estabilidade da nomeação até 1 ano após o término do mandato.
vírgula, só podendo ser demitido por justo motivo. Vírgula, comprovado por decisão judicial. O que tem caído em prova, então, nessa matéria é tanto o princípio, cai demais por causa daquela palavrinha, né, a gestão ser de natureza quadripartite, e para fins de tribunais, cai demais na prova de analista judiciário, regrinha sobre CNPS. Tá? Então, valem essas regras do artigo 3º, eu, na verdade, coloquei todas as regras fundamentais, tá? Então o resumo já está feito no caderno de vocês, e vale a leitura do artigo 4º, né, o que é de competência do CNPS. É básico, tá? Então, assim, o orçamento da Previdência, que depois vai ser consolidado no orçamento do sistema securitário, que analisa esse orçamento ao CNPS. As contas da Previdência, do INSS, que vão ser auditadas, né, pelo Congresso com auxílio do Tribunal de Contas, que analisa as contas antes, é o CNPS. Então, tudo em matéria de Previdência, quem toma a decisão é quem? É o Conselho. Tá? É esse órgão colegiado aqui. Então, o que é de competência da Previdência, do CNPS, o artigo 4º, só dá uma leitura, tá? En passant, vocês vão ver que é realmente uma coisa muito básica, você vai fazer o link com a Previdência. Tá? Artigo 3º, que é importante, já está no caderno de vocês, está resumido. O que é de competência, leitura do artigo 4º da 8.213. Vamos terminar princípios, então, vamos entrar em organização do sistema. Oi, desculpa. Não. Na verdade, é uma decisão judicial, num processo judicial, numa vara do trabalho. Tá? Não é mero inquérito, não. Vai ter que ter uma... Não sei nem como é que funciona numa vara do trabalho esse procedimento, tá? Mas ele vai ter que comprovar que houve justo motivo. Eu não sei nem como é que se faz esse procedimento. Confesso para você que, em que pese previdenciário tem um link enorme com o trabalho, geralmente, professor de previdenciário odeia trabalho, já percebeu isso? Incrível. E o de trabalho odeia previdenciário. Marcelo é um cara apaixonado por trabalho, né? Mas não se mete em previdenciário. Ele falou, Bernardo, pelo amor de Deus, vai lá, porque eu não falo de previdenciário. Então, eu não sei como é que funciona o procedimento, tá? O que diz a letra de lei é que tem que haver uma decisão judicial, tá? Qual é o procedimento que você entra numa vara do trabalho para comprovar o justo motivo? Eu vou deixar essa parte de processo do trabalho com vocês. Tá? Pergunta ao professor Marcelo, ele deve saber qual é o trâmite que funciona lá. Tá? Nunca vi cair um detalhe nesse nível. Não sei se talvez lá, né, em relação à perda de estabilidade, deve ter algo desse tipo lá em trabalho. Tá? Para a gente não é um simples motivo você falar assim, olha, eu entendo que é justo motivo, essa pessoa que está no CNPS, e aí eu vou lá e dou o justo motivo, depois eu mando embora. Depois ele que vai brigar numa vara do trabalho. Não é assim que funciona. Você tem que se antecipar os fatos, comprovar o justo motivo para poder efetivamente demitir. Tá? Vamos lá. Último princípio que nós temos ele sai do 9.4, parágrafo único, e vamos para o artigo 9.5, parágrafo 5º. É o princípio da pré-existência do custeio em relação ao benefício ou ao serviço. O fundamento desse princípio está no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88. Pré-existência do custeio em relação ao benefício ou ao serviço. 195, parágrafo 5º. Eu já expliquei esse princípio, tá? Vou só reforçar. A lógica aqui eu não consigo criar, majorar ou estender um benefício ou um serviço do sistema, saúde, assistência ou previdência, sem eu comprovar de onde eu vou tirar o recurso para isso. A lógica por ser um direito positivo, depende do atuar do Estado, eu quero orçamento. O orçamento já está enxuto, né? Já é um orçamento todo atrelado às despesas do sistema, então eu vou precisar de mais orçamento. O que eu faço se eu quiser estender o sistema? Posso criar uma nova contribuição social, se for o caso.
Aí eu uso a competência residual da União, crio uma nova contribuição social e aí posso fazer o quê? Criar um novo benefício. Vamos imaginar que a União queira conceder um novo benefício assistencial agora no governo Bolsonaro. Ele criou mais um bolso alguma coisa. Para criar esse bolso alguma coisa, tem que demonstrar de onde virá a fonte de custeio. Tanto que no projeto de lei da semana que vem, que ele está prometendo apresentar, ele está comprovando como fonte de custeio para conceder o abono anual do Bolsa Família é acabar com as fraudes. Tá? A lógica é, eu acabo com a fraude, vai sobrar recurso, eu pago o abono anual. Então, um projeto de lei para estender um benefício ou um serviço do sistema sem comprovar de onde virá o custeio, ele é eivado de vício de constitucionalidade. Em tese, ele cai na CCJ. A CCJ arquiva porque não tem a fonte de custeio, comprovando a fonte de custeio para conceder o benefício ou para estender o benefício. Tá bom? Quer criar, majorar, estender, sempre comprovando de onde virá a fonte de custeio. Essa é a lógica. Tranquilo isso? Terminado princípios do sistema